ou pode adiar o recesso para votar aí as pautas econômicas? Adiar o recesso não existe no vocabulário dos parlamentares. O esforço será, sim, concentrado para votar tudo até quinta-feira. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o presidente da Câmara, Arthur Lira, se comprometeu em, se necessário, pautar sessões de manhã, de tarde e de noite, mas que esses projetos precisam ser apreciados ainda nessa semana. Começando pela reforma tributária, porque é uma prioridade para Arthur Lira. Ele tem interesse, sim, nesse tema, quer deixar um legado como presidente da Câmara dos Deputados, e um deles é esse, até perante ao mercado, que ele também precisa de apoio. O próprio relator, Reginaldo Lopes, disse que vai sim fazer alguns ajustes no texto que foi aprovado no Senado Federal na semana passada sobre essa primeira parte da regulamentação, os impostos sobre o consumo, e a principal mudança é manter a trava da alíquota geral em 26,5%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agora sobre o pacote do corte de gastos, como a gente já havia antecipado semana passada, 2 projetos de lei, um complementar e um ordinário, que fala sobre o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, mudanças nas regras para evitar fraudes. A expectativa do governo é que esses 2 projetos sejam apreciados também. A PEC não, só para o ano que vem. E por que eles têm essa expectativa? Porque as emendas parlamentares também estão sendo já liberadas, 7 bilhões de reais até essa segunda-feira, e o compromisso do governo é até o fim do ano, ao total, 14 bilhões de reais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu hoje pela manhã com o presidente Lula, foi a primeira visita que Lula recebeu de um ministro, depois que ele deixou o hospital, e logo em seguida ele falou, dizendo que expôs todo o cenário para Lula e que, se necessário, o presidente pode dar um telefonema para resolver os impasses e também orientar os líderes. Haddad falou sobre a prioridade desse pacote para alcançar a meta fiscal. O ministro se comprometeu nisso. Vamos ver. Para que as medidas não sejam desidratadas. Nós temos aí um conjunto de medidas que garantem a robustez do arcabouço fiscal. Nós estamos muito convencidos de que vamos continuar cumprindo as metas fiscais nos próximos anos. Aliás, para surpresa, de alguns, nós não só não alteramos, como vamos cumprir a meta de 2024. Se não fosse o contratempo que tivemos com o PETS e com a desoneração da folha, nós teríamos nesse primeiro ano de orçamento do governo Lula superávit primário. Então, o ministro também falou sobre a possibilidade da Câmara rever aquele destaque que foi aprovado no Senado, que retira armas, munições e bebidas açucaradas do imposto do pecado, que é um imposto seletivo, quando é sobretaxado, porque faz mal à saúde ou ao meio ambiente. Então, expectativas de aprovações e mais uma promessa de que aquela outra parte do pacote do corte de gastos, que diz respeito a mudanças na previdência dos militares, deve ser enviada hoje. Mas eu escutei isso semana passada, semana retrasada, então mesmo só esperando para ver se chega hoje ao Congresso Nacional. Daniele Veloso, ao vivo de Brasília, até amanhã. Então, chegaremos... Eu também já fiz essa pergunta, mas a resposta vai mudando de acordo com o passar dos dias e agora com a recuperação do presidente Lula, um fato novo. E ele já ligando e movimentando a cena. Ari! Olha, uma reforma desidratada, uma reforma de corte de gasto desidratada que vai custar 14 bilhões de reais. Então, vou resumir, para não entender bem. Foi mandada a reforma, o pacote de corte de gastos, eles vão desfigurar o pacote, atendendo os interesses que eles querem, que não são necessariamente os do governo, os seus e os meus, e cobraram a fatura de 14 bilhões que o governo está tendo que pagar para poder aprovar. Então, professor? Provavelmente o caminho é por aí que o Ari apontou, ou seja, eu espero que ao menos o Congresso Nacional tenha um mínimo de responsabilidade, porque é o mesmo Congresso que critica o governo em relação aos gastos públicos,
é o Congresso que não quer aprovar os cortes nos gastos públicos, né? É um negócio absurdo, quer dizer, então isso tem que ser resolvido. O Congresso só quer ficar com o bônus e não com o ônus, né? E se o Congresso só quer isso, tem de governar também, né? Porque nós somos, insisto, o único presidencialismo no mundo que funciona com o Congresso tendo gastos fabulosos, ficando com grande parte da fatia do orçamento. Então, até quinta-feira, né? Pode ser que vá até sexta, mas até quinta vai ter de aprovar tudo. É muito difícil. Em tese, e a Constituição permite, uma convocação extraordinária. Parece, pelo andar da carruagem, que não vai ocorrer. Mas vamos ver se até quinta-feira, ao menos, eles têm o bom senso de aprovar, se não todo o conjunto dos cortes, aqueles mais necessários. Senão, o tal mercado vai reagir como está reagindo ainda esses dias, hoje mesmo, né? Com a questão da desvalorização do real e a queda na Bolsa. No momento, a Bolsa tem uma leve alta, mas vamos ver o que vai ocorrer. Socorro Sampaio ao vivo em Viena, Áustria, a embaixadora da TV Meio na Europa. Olá, Socorro. Socorro tá dodóizinha. Boa tarde, um luxo. Eu acho que eu e a metade, viu, a Maria de Viena. Tá um surto de gripe, muita gente no hospital, mas eu resisto aqui apesar do vento. Boa tarde, Brasil. Valente, Socorro, um luxo valente. Um luxo e valente. Atenção para a manchete, Ari. A manchete de Socorro Sampaio, Arífero. Manchete sobre um tsunami. As pessoas lá chegaram a usar a expressão. Olha aí, ó. Temos vídeo. Parecia uma bomba atômica. Ciclone devasta arquipélago francês. Mata centenas de pessoas e deixa muitos com fome e sede. Socorro.